A abordagem e o próprio método de pesquisa, ele é bastante visual. Ele coloca os elementos em 5 passos, como um passo a passo mesmo de como aplicar esse modelo visual e colaborativo para pesquisas científicas. Olá, eu sou o Logan Nobre, eu falo de Curitiba, sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Daniele Denis dos Santos, que é doutora em Administração pela Universidade Positivo. Ela é autora de um artigo sobre facilitação visual para projetos de pesquisa, publicado na revista ETZ. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Daniele, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ. Muito obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Daniele. Aproveita e se apresenta para o nosso público te conhecer, diz de onde você fala, o que você estudou, no que você trabalha, enfim. Esse é o seu momento de se apresentar e de brilhar. Obrigada. Bom, meu nome é Daniele, eu sou graduada em Publicidade e Propaganda, também fiz Administração, e depois eu fui fazer mestrado e doutorado na parte de Inovação e Sustentabilidade. Tenho feito várias pesquisas na parte de desenvolvimento sustentável, de inovação e também de transição para a sustentabilidade. Fiz um pós-doutorado também em Israel, na parte de políticas para inovação. Trabalho na Universidade Positivo, no mestrado e doutorado em administração, onde a gente tem uma linha de pesquisa voltada especificamente para estes temas. Transições sociotécnicas, uso da tecnologia como um elemento facilitador do processo de transição para a sustentabilidade. Também inclui algumas pesquisas relacionadas à mobilidade urbana, questões de uso sustentável dos recursos. Eu estou em Curitiba e é daqui que eu estou falando. Muito bem, eu acho que é a primeira pessoa que eu entrevisto aqui no podcast que está em Curitiba também, como eu. Devo a terceira temporada para alguém também estar aqui em Curitiba. Muito bem. Daniel, eu vi que tu transita por muitas áreas, você pesquisa, estuda muitas coisas, né? E coisas interessantes e que tem um pouco de relação, né? Se a gente parar para pensar bem. E é bem interessante, né? Como é que você foi, mulher, de uma área para outra, assim? E de onde surgiu esse teu interesse por tantas coisas, né? Eu imagino que tu estude bastante para dar conta disso tudo. O interesse na parte de inovação surgiu no doutorado, quando eu comecei a me aproximar mais dos temas de energia renovável, de transição para a sustentabilidade. A partir daí surgiu a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na Holanda, o que possibilitou a oportunidade de aprofundar mais essa questão das políticas para desenvolvimento de inovações e sustentabilidade, e depois tive a oportunidade de fazer o que a gente chama de estágio pós-doutoral em Israel, também o mesmo tema, olhando a política como um elemento de facilitação no processo de transição para a sustentabilidade. Muito bem. Você citou vários temas de pesquisa, né, várias áreas de interesse. E se você tivesse que, assim, elencar as suas principais temas de pesquisa atualmente, né? Quais seriam esses principais que você vem lendo, que você vem produzindo ultimamente? Tenho trabalhado bastante na área de inovação e de uso de tecnologias ecoeficientes, ecoinovação, uso de recursos, questões relacionadas a como otimizar o uso de recursos para ter modelos de negócios mais sustentáveis. Isso pode ser aplicado na moda sustentável, pode ser aplicado em questões de energia, pode ser aplicado até mesmo nos modelos da educação, que é um pouco o tema deste artigo que a gente vai falar hoje. E falando do artigo, né, antes da gente entrar aí no tema dele, conta pra gente de onde que surgiu o interesse de estudar o assunto desse artigo, né, essa questão da visualização das pesquisas científicas, a questão da colaboração também, né, de onde que surgiu essa ideia? Vamos escrever um artigo sobre isso. Conta pra gente esse início. Muito boa a sua pergunta. Esse artigo é o desdobramento da tese do Maxiliano Ribeiro. Eu fui orientadora dele durante o processo de doutoramento e ele sempre teve uma facilidade muito grande de fazer formatos visuais, facilitação gráfica, e a gente acabou identificando a oportunidade de aplicação desse dom, porque ele realmente é um artista, nessa parte de pesquisa científica. E foi aí que surgiu a ideia de
vamos usar a facilitação gráfica como um elemento de entender melhor as pesquisas científicas, de colocar todas as informações de uma forma visual, para que os pesquisadores possam enxergar no mesmo quadro todos os elementos que fazem parte daquela pesquisa. Interessante. Então, isso veio da tese do Maxiliano. Olha que legal, O gente. Maxiliano É. está em licença e infelizmente não pôde participar. O Maxiliano, ele é o primeiro autor. Esse artigo é o desdobramento da tese dele. A gente sempre convida o primeiro autor, né, pela ordem do primeiro, segundo, terceiro autor. Quando o primeiro autor não pode, por qualquer questão como essa, uma questão de saúde, né, do Max, a gente vai para o segundo autor e estamos aqui conversando com a Daniele. Então, se você escreveu aí um artigo para A2Z, você vai receber o convite para participar do podcast. Se você não recebeu, dá uma olhadinha na sua caixa aí de e-mail, talvez tenha ido para o spam, cheque aí porque o convite chegou ou ele há de chegar. E a gente deseja aqui melhoras para o Max. Daniele, conta pra gente, esse teu artigo que você escreveu aí em parceria com o Max, se você pudesse resumi-lo para quem não leu, para quem não ouviu ainda esse podcast, mas que quer ficar com gostinho aí de leitura, né, que o link tá aí na descrição. Você diria o quê? Meu artigo é sobre tal coisa, que tal coisa seria essa? Esse artigo, ele fala sobre o desenvolvimento de pesquisas científicas a partir de uma metodologia bem específica que se chama facilitação gráfica. Então, o que foi utilizado, o que foi aplicado aqui foi o uso dessa ferramenta visual para que a gente consiga aplicar como uma metodologia de pesquisa que permite ampliar fronteiras do conhecimento, permite fazer com que o autor identifique e facilite o entendimento das diferentes informações daquela pesquisa e coloca de uma forma muito facilitada todas as informações num formato visual e bastante colaborativo. Então eu imagino que a pessoa que for pegar esse artigo para ler vai ver muitas imagens, quadros, mapas, é isso mesmo? É isso mesmo, a abordagem e o próprio método de pesquisa, ele é bastante visual. Ele coloca os elementos em 5 passos, como um passo a passo mesmo de como aplicar esse modelo visual e colaborativo para pesquisas científicas. Quando a gente fala de pesquisa científica, não nos vem muito à mente, né? Eu me incluo nessa fala, de fazer esquemas visuais, a gente já pensa em blocos de texto, né? A gente pensa no máximo em quadros, né? Com muito texto dentro, a gente não pensa muito nessa parte visual. Como que essa parte visual facilita no entendimento tanto de quem está produzindo aquele conhecimento, quanto no entendimento de quem vai ler aquela pesquisa, né? De que vai consultar. Afinal, a gente faz pesquisa para ser lida, né? Não é para ficar guardado na prateleira da biblioteca, é para ser lida. Como que essa visualização facilita, né? Eu já acho que facilita, porque se é uma coisa visual, eu imagino que é bem mais interessante que texto. Exatamente isso. A facilitação gráfica, ela permite, ela comporta um formato que ele facilita bastante essa visualização. Então, a partir da aplicação da sua criatividade, da linguagem visual, e aí vale desenho, esquemas interpretativos, relações entre as suas diferentes variáveis, e aí essas mensagens tidas em formato visual, elas ajudam muito as pessoas a literalmente ver a informação da sua pesquisa. Você coloca tudo isso num quadro e isso facilita muito a visualização. Muito bem, então fica aí a dica para você que está escrevendo um artigo. Talvez seja interessante você pensar como apresentar essas suas informações de uma forma mais simples, mais fácil e quem sabe visual, né? Por que não? Vamos tentar e fica a dica aí. Você pode usar palavras, textos, símbolos, algum tipo de ícone, desenhar mesmo. O uso das cores também é muito relevante nesse cenário, porque a cada cor eu também estou passando uma mensagem, figuras para registrar e poder expressar os pensamentos, as ideias e, principalmente, a conexão entre as diferentes variáveis, os diferentes construtos da sua pesquisa. E falando dos objetivos do artigo, né? Quando a gente começa a escrever um artigo, a gente delimita onde a gente quer chegar, como que a gente quer chegar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse desenvolvimento, até para as pessoas que talvez tenham um pouco de medo, de receio de escrever um artigo, porque acham que é muito difícil. Tem gente que acha, nossa, muito inalcançável, o primeiro artigo demora para sair. Às vezes é fácil, né? Basta a gente literalmente meter a cara e fazer. Então, a partir do momento que você falar, né, como você fez e de que forma você fez e por que você fez, né, que são os objetivos e a metodologia, talvez fique mais claro para quem está nos ouvindo e está com dúvida se escreve um artigo ou não. Então, conta para a gente um pouco dessa sua trajetória para este artigo.
Bom, a ideia desse artigo, o objetivo é realmente a elaboração de um quadro visual de procedimentos e que ele possa demonstrar a metodologia de pesquisa de forma visual e colaborativa, onde você aplica esse quadro de procedimentos para delinear pesquisas científicas em formato visual. Ele é dividido em 5 etapas, 5 fases, e isso também acaba, de alguma forma, sendo um facilitador da construção deste quadro. E sobre essas 5 etapas que você já mencionou algumas vezes, né? Já estou ficando curioso. Me conta aí, que etapas são essas, né? Como é que elas se relacionam? Como é que a gente usa isso, né? Para quem está aí querendo usar no artigo, talvez eu use no meu próximo. Conta aí pra gente. Primeiro começa com a parte de você apresentar o caso em si, onde você coloca fontes de evidência desse estudo de caso e tenta, de uma forma bem prática, fazer um contexto em que nível de análise, unidade de análise, fontes de evidências, fazendo realmente um contexto desse seu estudo de caso. Depois, a gente vai efetivamente fazer uma proposta do caso. E essa proposta, sim, é dividida em 5 etapas. Desculpa, eu me expressei mal, né? Essas etapas que eu coloquei fazem parte da construção desse quadro visual propriamente dito. Quando você faz o delineamento de quais são os elementos essenciais da sua pesquisa, e aqui a gente propõe um método que é bastante utilizado na área de gestão em planejamento estratégico, que se chama 5W2H. Acho que bastante gente já está familiarizado, mas o 5W2H, ele coloca um questionamento sobre todos os elementos envolvidos na pesquisa. O quem, o que, por que essa pesquisa está sendo feita, onde, como, quando e quanto. Quanto que efetivamente essa pesquisa vai demandar de recursos também. Feita essa primeira etapa, vem a etapa 2, que é a parte de ícones da facilitação gráfica. E aí o céu é o limite, você usa a sua criatividade, você pode realmente colocar, a partir do apoio visual, elementos que consigam facilitar até mesmo o entendimento de todas essas informações lá do 5W2H que você começou a delinear no começo. A etapa 3, ela começa a falar bastante sobre esse direcionamento dos elementos da metodologia com as diferentes áreas do quadro. Como é que, de alguma forma, as áreas entre si se conversam, são correlatas ou até mesmo se complementam. E depois a gente entra um pouco mais numa análise de demonstrar o quadro de procedimentos da própria pesquisa, onde você contempla o método 5W2H, mas você também coloca a figura de facilitação gráfica, inclui os elementos, e aí sim, bem específicos da sua pesquisa. Por fim, a etapa 5, você vai preencher o quadro, onde você coloca todos os resultados daquilo que você identificou na pesquisa, em cada uma dos quadrinhos ali, em cada um dos espaços que você separou para fazer isso. Como etapa final, você vai para a parte de resultado e discussão. Entra a apresentação de todos os seus achados, como que esses achados contribuem para aquilo que você tinha como propósito de pesquisa, e faz como se fosse uma amarração final de todos esses elementos que eu comentei aqui. Gente, olha, eu acho que esse artigo aí é um achado para você que está nos assistindo, nos ouvindo, pensando em como mostrar a sua pesquisa, como explicar, principalmente quando é uma coisa muito complexa. Às vezes um desenho ajuda, às vezes uma imagem ajuda, né? Sabe aquela expressão? Eu vou desenhar para ver se você entende. Vamos desenhar sim, com método, com um passo a passo científico, comprovado e validado, que é o que está aqui no artigo do Maxiliano e da Daniele. Muito bem, gostei, gostei. Ou acho que eu usá-lo-ei nos próximos artigos aí. Para quem está fazendo pesquisas de estrito senso, mestrado, doutorado, que precisa mostrar como que cada uma das variáveis dos seus construtos se conectam e a relação entre elas e até mesmo a construção e descrição do teu contexto de estudo de caso, por exemplo, é um bom método. Ele traz realmente uma forma muito visual de você enxergar isso, de você mostrar a sua pesquisa. E quando vocês finalizaram o artigo, entregaram para a revista, submeteram, estava lá liberado. Ufa, o artigo saiu da minha mão, vai entrar na revista. Qual foi o sentimento que vocês tiveram, né? Se foi de alívio, foi de felicidade, ou foi de inquietação por conta do resultado que vocês chegaram? Porque às vezes, quando a gente está lá no início, delimitando o que a gente vai escrever, a gente espera, né? Chegando no resultado X, Y, Z. Quando chega lá, às vezes é diferente. Então, como é que foi essa sua expectativa e realidade com o resultado?
Foi excelente, foi até, creio que o Max poderia falar melhor do que eu, mas eu vivenciei muito isso com ele. A partir do momento que a gente recebeu o aceite, foi uma alegria muito grande, até porque é um fechamento de uma pesquisa de doutoramento de 4 anos que ele teve, onde ele fez, entre outros, esse artigo é parte da pesquisa, ele não é a pesquisa de doutorado inteira, mas essa parte de facilitação gráfica como método da tese também foi um elemento essencial de construção da tese do Max. Então, foi uma alegria imensa quando ele foi publicado, como se fechasse um ciclo ali para ele. E se você pudesse indicar um novo caminho para essa pesquisa continuar, um novo rumo, seja nas mãos de vocês ou nas mãos de outras pessoas, né? Que rumo interessante seria esse? A gente se perguntou bastante sobre isso, oportunidades de pesquisas futuras, como, por exemplo, promover colaboração em pesquisas científicas usando essa técnica de facilitação visual e que pudesse trazer disciplinas da metodologia para ampliar essa discussão. Nós fizemos o 5W2H, que é uma metodologia bastante usada na área de gestão. Mas, quem sabe, pesquisas futuras pudessem explorar esse modelo visual colaborativo usando uma abordagem, um olhar um pouco mais voltado para as áreas de metodologias de pesquisa. Como que seria, por exemplo, esse mesmo quadro se nós focássemos especificamente em qualitativo, em quantitativo ou em algum método específico? Acho que ali tem bastante oportunidade ainda para a gente ampliar essa abordagem, esse estudo. Muito bem, então ficam aí as dicas para você que gostou desse episódio, vai ler o artigo e está interessado aí em dar continuidade na pesquisa. E mudando um pouquinho de assunto, saindo do artigo, Daniele, tu és professora na Universidade Positivo, né? Queria que tu contasse para a gente como é ser professora universitária na Positivo. Fala um pouco das suas atividades, se você só dá aula, né? Como as pessoas acham que os professores só dão aula, se você faz outras coisas, se tem grupo de pesquisa, enfim. Conta pra gente como é o seu dia a dia. Lecionar, especialmente em estrito senso, fazer essas pesquisas é sempre bastante desafiador e, por outro lado, também muito gratificante. Quando a gente recebe um orientando, como foi o caso do Max, ele tem a sua bagagem, sua trajetória. A gente tem um papel de, no máximo possível, encaixar os nossos interesses de pesquisa, nossa agenda de pesquisa, com a trajetória que o aluno já tem. Eu sempre digo que escolha um tema que te brilhe os olhos, algo que você já se interesse como objetivo de tese, porque é um esforço muito grande, são mais de 4 anos de dedicação, e claro que se você escolher um tema que te brilhe os olhos, esse processo todo acaba ficando muito mais agradável. Então foi mais ou menos o que aconteceu ali no caso do Max. Falando um pouco sobre a minha linha de pesquisa ali, a gente tem uma linha de pesquisa de estratégia, inovação e sustentabilidade. São 3 tópicos bastante amplos, mas dentro dos projetos de pesquisa, temos trabalhado a questão do uso de ecoeficiência, de tecnologias renováveis, de mais sustentabilidade dentro dos modelos de negócio, o que também, de alguma forma, facilita a inclusão de temas bastante diferentes, de pessoas de diferentes formações. Isso é muito rico também, porque a gente consegue trazer uma multidisciplinaridade para esse grupo de pesquisa, pessoas de diferentes áreas, engenheiro, administração, a parte de advocacia. Então, acaba cada um com a sua trajetória, tendo um olhar muito diferente sobre esse mesmo objeto de pesquisa, o que contribui muito para a gente ter discussões mais ricas e conseguir desdobrar isso em assuntos mais interessantes, vai trazendo uma contribuição muito maior para as nossas pesquisas, né? Então, alguns exemplos do que a gente tem feito: mobilidade urbana sustentável, por exemplo, um orientando um engenheiro, então, vamos olhar a sustentabilidade em cima dessa questão da mobilidade urbana. Tive a oportunidade de ter uma outra orientanda que gostava muito da questão da moda, e tenho trabalhado bastante essa questão da moda autoral, sustentável. A indústria da moda é uma das que mais polui hoje, então a gente trabalha como é que a gente tem um novo olhar sobre esse modelo de super fast fashion que está aí vigente, para a gente conseguir encontrar alternativas, apontar de alguma forma oportunidades que possam repensar esse modelo tão impactante de negócio que a gente tem, né? Muito bem, então vocês estão vendo aí que o professor, além de dar aula, tem a orientação,
tem grupo de pesquisa, tem artigo para escrever, pesquisa um monte de coisa. E para você fazer isso, você tem que estar sempre estudando, né? Sim, exatamente. E a gente tenta, no máximo que a gente consegue, integrar essa agenda de pesquisa em todos os níveis, né? Da graduação, a gente começa com iniciação científica, que é um bom caminho para quem quer seguir para a pesquisa. É na iniciação científica que a gente começa a plantar a sementinha ali, né? E depois, quem sabe, ele vem fazer um mestrado e depois um doutorado. Então, sempre tentando integrar nessa agenda de pesquisa todos os alunos nos diferentes níveis, porque aí também existe uma colaboração muito grande entre eles no grupo de pesquisa. Eles se conversam, eles trocam artigos, e isso é muito saudável e consegue realmente ser um ganha-ganha muito interessante para eles. E fora do mundo das pesquisas, quem é a Daniele? O que você faz no seu tempo livre? O que seu Lattes e o seu LinkedIn não contam sobre você? Não conta que eu gosto muito de bicicleta, gosto de pedalar bastante, e eu também gostava de correr, daí agora parei um pouco de correr, né? E, enfim, cachorro, chocolate, vinho e bicicleta são as coisas que a gente mais gosta, né? Passear com os filhos e com os dogs final de semana. Muito bem. E você gostaria de fazer alguma indicação cultural sobre qualquer assunto, um livro, um filme, um curso? Eu tenho, e até como pesquisadora de sustentabilidade, a gente é um pouco sonhadora, né? E eu tenho um canal no Instagram que se chama Keep Circular, Keep_Circular, onde eu recomendo vídeos sobre sustentabilidade, sobre inovação, sobre modelos de negócio, e ali um dos últimos indicações que eu acabei fazendo sobre inovação e modelos de negócios é uma série chamada Som na Faixa, The Playlist, que é baseado no livro que criou, né, a ideia do Spotify. É uma obra que mostra muito a questão de como que a empresa sueca Spotify conseguiu fechar acordos com investidores muito importantes em um momento de crise na indústria da música. Naquele momento estava tomado por pirataria, queda de vendas, e cada episódio vai realmente mostrando esse olhar que fez realmente um modelo de negócio que reconstruiu a indústria musical. Ele tem no Netflix esse The Playlist, vale muito a pena dar uma olhadinha sobre a trajetória de uma empresa que repensou a maneira de se fazer negócios, que é o que eu estou falando aqui desde o começo, né? Muito boa essa indicação. Eu já assisti essa série documental muito boa e cada episódio conta a história pelo ângulo de vista de um dos personagens, né? Ora é o CEO que conta, ora é a advogada, é bem interessante. Cada episódio vai trazendo um olhar surpreendente, essa narrativa de um dos personagens. A linguagem é bem interessante nessa série também. A indicação cultural da Daniela estará aí na descrição do episódio. Bom, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Foi um prazer participar, fico à disposição. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Proposta de um quadro de procedimentos para delinear pesquisas científicas em formato visual e colaborativo, escrito pela Daniele, que conversou conosco aqui agora, e também pelo Maximiliano Ribeiro. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e também está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais! Muito obrigada, foi um prazer participar.